O primeiro tópico do checklist do Léo é relacionar a histologia do fígado e do pâncreas com a sua função, a sua produção hormonal e o metabolismo de nutrientes. Então você vai ter que saber olhar na lâmina, identificar a estrutura e a função dela. Você vai ter que saber as lâminas do fígado e a lâmina do pâncreas. Primeiro a gente vai começar com a lâmina do fígado. O fígado ele possui como célula principal os hepatócitos, que é o que eu vou mostrar na lâmina para vocês. A célula principal do fígado. E ele possui, na lâmina, ele possui diferenças estruturais, que devem ser identificadas. Essa lâmina ela é organizada em lóbulos hepáticos. Você tem que saber o lóbulo hepático clássico, ele tem a forma de um hexágono na lâmina. É chamado de lóbulo hepático clássico, que é uma estrutura hexagonal. Nas extremidades do hexágono, ou seja, nos vértices do hexágono, a gente vai ter um negócio que chama espaço porta, que é a união das ramificações ali, né, da veia porta, do ducto biliar e da artéria hepática. Então são ramificações deles que vão se unir na extremidade, nos vértices do hexágono, e vai ser chamado de espaço porta. Você tem que saber identificar na lâmina também esse espaço porta. O outro lóbulo que você tem que saber identificar é o lóbulo portal. Esse lóbulo portal é uma região do fígado que ele vai formar um triângulo. Esse triângulo, um triângulo imaginário ali, ele vai ser formado entre as veias centrais. As veias centrais é uma região branquinha na histologia que eu vou mostrar ali, que você vai fazer um triângulo entre elas, e isso vai ser chamado de lóbulo portal. Por quê? Qual que é a importância disso? Porque no meio do lóbulo portal tem o ducto biliar. Essa é a importância. Outra coisa que você tem que saber da histologia do fígado é o acino hepático. Esse acino hepático, ele é a distância entre duas veias centrais. A veia central ela vai estar no meio do lóbulo hepático clássico. Você vai ter que saber que o acino, você vai pegar de uma veia a outra e vai formar o acino. Para que serve isso? Para você saber como está funcionando a irrigação sanguínea ali, né, por conta das veias. O fígado, ele possui funções importantes, algumas devem ser estudadas na bioquímica e vai cair na prova. A primeira seria a gliconeogênese, que é armazenar glicose na forma de glicogênio, que o glicogênio é o polissacarídeo de reserva energética. Então, quando você tem glicose demais, você vai armazenar ela na forma de glicogênio. Isso garante ao fígado uma função hipoglicemiante, porque ele vai tirar a glicose do seu sangue e vai armazenar ela na forma de glicogênio. Então o fígado tem uma função hipoglicemiante. Porém, o fígado também tem uma função hiperglicemiante. Ele consegue pegar a glicose e voltar ela para o sangue, fazendo que aumente a glicemia. O nome desse processo é glicogenólise, que vai fazer com que libere mais glicose ali no sangue. Eu vou estar mostrando na lâmina o que é isso que eu falei. Ó, aqui é uma lâmina do fígado. A estrutura hexagonal ela é chamada de lóbulo hepático. Nas extremidades do lóbulo hepático, a gente vai encontrar o espaço porta, que é onde vai estar a união da ramificação da veia, da artéria e do ducto, certo? Esse espaço branquinho no meio do lóbulo hepático, ele no caso seria aqui a veia, certo? A veia central. Quando se liga uma veia a outra, a distância entre duas veias centrais é chamada de acino hepático, que é o que eu falei. Essa é a distância, certo? Por aqui, a gente vai ter aqui outro lóbulo hepático, né, que é outro hexágono. Só que aqui, dessa vez, a gente vai estar mostrando aqui o espaço porta, que é na extremidade, certo? Então, essa aqui é a definição que eu acredito que caia na prova. Por outro lado aqui, temos outras lâminas, que eu acredito que não vai cair. E de fígado, o mais importante, eu acredito que seja isso. Porque existe também aqui, ó, o lóbulo clássico, que é em formato de hexágono, que é o que eu falei. O lóbulo portal, que é o que eu tinha esquecido de falar, que é um triângulo. Você vai pegar um triângulo aqui entre as três veias centrais.
é chamado de lóbulo portal. E o acino, que é a distância de uma veia central a outra veia central. Então você vai ter que saber lóbulo portal, que é o triângulozinho, lóbulo clássico, que é o hexágono, e acino, que é a distância entre as duas veias centrais. Isso é o que você vai precisar saber da histologia do fígado. Agora a gente vai estar voltando para a histologia do pâncreas. Ó, vou falar agora sobre o pâncreas. O pâncreas ele é uma glândula mista. Ele tem função endócrina e função exócrina. Endócrina é produção de hormônio. Exócrina é tipo exócrina. Exócrina é para fora, tipo secretar. Você vai estar secretando ali, que no caso que é a produção do suco pancreático. A função endócrina, ela é direcionada às células, a um conjunto de células que é chamado de ilhota pancreática ou ilhota de Langerhans. O que é isso? Na histologia, ela vai ser mais clara. Então, você identificar na prova, é o que você vai ver ali de mais claro, porque os acinos eles são mais escuros. Na ilhota, que é um conjunto de células, vai ser formado, tem 3 tipos de células principais. A célula alfa, que vai produzir glucágon, a célula beta, que vai produzir insulina, e a célula delta, que vai produzir somatostatina. Como é que você vai decorar isso? É engraçado porque a célula alfa, normalmente a alfa é principal. Normalmente quando se fala de metabolização da glicose, sempre se liga a insulina, mas na verdade a célula alfa ela vai produzir glucágon. Então a beta que vai produzir insulina. Então dá para você ter aquela relação. Essas são as relações da célula que eu vou mostrar na histologia. Aí tem a função exócrina. A função exócrina é feita pelo acino pancreático. Esse acino pancreático ele vai ser uma região mais escura, vai ser um grupamento de células do pâncreas também. Só que ele vai ser mais escuro. Vou mostrar na histologia, vai dar para entender certinho. Os acinos, eles vão produzir as enzimas digestivas. Lipase, protease. Protease vai ter quimiotripsina, tripsina, que vai ser liberada no intestino, por meio ali da ampola de Vater, vai ser liberada ali no intestino, para poder fazer a digestão das proteínas que ali estão. O suco pancreático ele é formado basicamente por isso, é enzima mais bicarbonato. As enzimas vão fazer digestão e o bicarbonato ele vai ser responsável por neutralizar o quimo, porque como no estômago está ácido e ele vai passar para o intestino, quando ele passar para o intestino ele não pode ser ácido mais, então vai agir ali o suco pancreático por meio do bicarbonato e vai neutralizar, certo? Porque o bicarbonato é uma base que vai neutralizar o quimo e vai fazer com que ele possa passar tranquilamente pelo intestino. Aí é importante saber qual que é o hormônio que atua nisso, porque essas correlações caem na prova. É a secretina. A secretina ela é produzida pelo intestino. Quando o quimo passa do estômago para o intestino. Quando o quimo passar do estômago para o intestino, ele vai estar ácido, assim como eu falei. Aí o intestino vai liberar a secretina, que vai agir no pâncreas, fazendo com que o pâncreas libere o suco pancreático. Nesse suco pancreático, além das enzimas que vai digerir, vai ter o íon bicarbonato. O bicarbonato vai neutralizar e vai fazer com que o pH do intestino ali se torne mais básico, que é o ideal para o intestino, para que haja ali a digestão. E a secretina ela também vai inibir a produção de ácido clorídrico no estômago, que faz total sentido, porque se continuar produzindo, vai se tornar cada vez mais ácido. Agora eu vou mostrar isso na histologia. Ó. Aqui, ó. Essa é a histologia do pâncreas. Você pode ver que as ilhotas, certo? Que possuem a função endócrina, elas são regiões mais claras. Aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma ilhota, que é um conjunto de células com função endócrina, que vão produzir, as alfas vão produzir glucágon, as betas vão produzir insulina e as deltas vão produzir somatostatina. E esse conjunto é chamado de ilhota. Já os acinos, eles são mais escuros, que também são um conjunto de células. Só que os acinos eles vão produzir as enzimas e o bicarbonato, para ser liberado para neutralizar o químico. O que vai fazer essa liberação? A secretina que vai agir no pâncreas e vai fazer com que haja essa liberação, certo? Aí, tanto os hormônios
Tanto as enzimas e tudo mais vão cair no ducto pancreático e esse ducto pancreático vai desembocar lá no intestino. Por meio ali da papila duodenal maior, que é o que cai na prova do Carivan. Esse é a relação do primeiro tópico.